Espera. Sim. Oh, minha filha. Já está? Supostamente. Ok, eu penso que podemos começar. Acho que sim. Ok. Sim, já está tudo. Já confirmamos com os colegas que foram à página, portanto está a funcionar. Portanto, força, obrigado a todos pela vossa presença, pelo vosso trabalho e podemos começar. Sim. Ok. Ok, muito boa tarde. Bem-vindos a mais uma sessão das nossas jornadas de saúde mental. Hoje tenho o prazer de ter dois convidados muito especiais, com quem tenho tido a sorte de partilhar alguns momentos de formação e não só, e com quem tenho aprendido muito. Em primeiro lugar, temos connosco o João Moreira, que é médico interno de Medicina Geral e Familiar em Sete Rios, e é médico também do grupo de ativistas em tratamentos, o Checkpoint Lisboa e Espaço Intendente, e tem uma especialização em Sexologia Educacional e Aconselhamento Sexual pela Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica. Também connosco está a minha colega Patrícia Câmara, que é psicóloga clínica e psicanalista, e que também faz parte de algumas sociedades ligadas à psicossomática e à psicanálise e psicoterapia psicanalítica, e sobretudo é coautora e co-coordenadora de um livro que se chama Género, Relações, Processos e Transformações, que foi quem me levou a conhecê-la em primeira instância e a procurá-la aqui connosco. Vou dar então espaço primeiro ao João. A ideia é que tanto o João como a Patrícia irão apresentar cerca de 15, 20 minutos e depois daremos espaço para vocês colocarem perguntas, como habitualmente aqui nas nossas jornadas, e iremos dando espaço, está bem? Muito obrigada. João. Ora, toda a gente me ouve? Sim. Boa tarde a todos. Antes de mais, vou só colocar aqui, partilhar a tela para confirmar que está tudo ok. Conseguem ver o slide inicial da apresentação? Ok. Volto a apresentar-me. Sou João Moreira, sou médico interno, Medicina Geral e Familiar. Tenho também a sorte de ter tido formação com a Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica e fiz especialização em Sexologia Educacional e Aconselhamento Sexual. E trabalho também para uma organização não governamental, que é o GAT, Grupo de Ativistas em Tratamentos, nomeadamente em dois espaços, no Checkpoint LX e no Espaço Intendente, onde faço consulta de rastreio de infecções de transmissão sexual. Esta apresentação hoje vem um bocadinho no contexto de dar aqui o ponto de vista de quem está mais ligado à questão da saúde sexual e reprodutiva. No fundo, quais são as preocupações da nossa parte no que toca à saúde sexual, o que é que se pode oferecer nomeadamente aos estudantes do ensino superior e também refletir aqui um bocado, dar algumas noções sobre as principais dificuldades muitas vezes com que nos confrontamos todos e também os estudantes, e tentar dar, espero eu, algumas soluções, algumas estratégias também, e no final, claro, o que interessa no fundo é as vossas perguntas e que vou tentar responder dentro das minhas possibilidades. Começo por, se isto me deixar passar o slide. Ok. Começo por refletirmos aqui um pouco sobre a definição mais atual que ainda está naturalmente a ser trabalhada de saúde sexual pela OMS, e no fundo chamar a atenção que não foca apenas as questões físicas, não é apenas, e não foca apenas uma ausência de doença, foca sobretudo um estado emocional e físico, mental, de bem-estar no que toca à sexualidade, uma posição de respeito e afirmativa acerca da sexualidade, os diferentes tipos e as diferentes vivências da sexualidade, de forma prazerosa e segura, portanto não só na segurança, mas também no prazer, e sobretudo também livre de algum grau de coerção, de discriminação e de violência. E muito ligado a isto estão os direitos sexuais, naturalmente, que devem ser respeitados e que são a origem de atingir este estado de bem-estar na saúde sexual, que implica não só o acesso, lá está, a serviços e informação de saúde sexual e reprodutiva, mas também o direito a ter educação sexual, o direito a não ser discriminado, a ter igualdade e respeito pela sua integridade corporal, o direito a ser e não ser sexualmente ativo,
há também que ter isso em conta, que não é um fator de obrigatoriedade, nem algo que estaremos necessariamente à espera, não é? As pessoas têm o direito de escolher ou não ser sexualmente ativas e também de ter relações naturalmente consensuais e de escolher os seus parceiros. Além disso, o direito da união e do casamento que deve ser também consensual e ao seu final, portanto, o momento do divórcio e de separação deve também ser algo consensual. A decisão de ter ou não ter filhos e de se decidirem fazê-lo quando o fazer, da maneira mais correta para si, aquilo que faz sentido na sua vida. E também, lá está, a vida sexual que seja não só satisfatória e segura, mas também prazerosa. Neste contexto, atualmente em Portugal, os pontos fulcrais, aquilo que tem vindo mais a funcionar, mal ou bem, mas que tem vindo mais a funcionar neste sentido, é 2 focos, o foco da educação sexual e o foco da consulta de saúde sexual e reprodutiva que se oferece nos centros de saúde. A nível da educação sexual, pretendia-se que fosse uma abordagem mais abrangente, mais inclusiva, ou seja, para todas as pessoas dentro da sua diversidade, e que fosse eficaz e dada de forma contínua. O que acontece, na verdade, é que muitas vezes não chega a mesma educação sexual a todos, e muitas vezes não é uma educação sexual obrigatoriamente inclusiva. É muitas vezes muito heteronormativa, focada sobretudo nas questões relacionadas com infecções de transmissão sexual e de contracepção. E, portanto, não corresponde às necessidades de todas as pessoas, infelizmente. Em relação à consulta de saúde sexual e reprodutiva, também esta se foca muito na questão do planeamento familiar. Aliás, esse termo ainda hoje está muito ligado a esta consulta, fala-se muitas vezes em consulta de planeamento familiar, e muitas vezes acaba por se focar nisso mesmo. E não se foca naquilo que também é importante, que é colher uma história sexual, sempre com a permissão da pessoa, fazer educação para a saúde, de facto, na prática, fazer redução de danos, fazer rastreio de infecções e também promover e entregar preservativos, ou seja, não focar apenas nas pílulas e nos implantes e no fundo na contracepção. Isto advém muito da atitude dos profissionais de saúde também. A verdade é essa, é que os profissionais de saúde têm pouca formação nesta área e, tendo em conta esta atitude e esta pouca formação, muitas vezes acabam por cometer vários erros. E aqui me é culpa, tenho aqui alguns erros, alguns exemplos de erros típicos nos cuidados de saúde, nomeadamente a colocação de perguntas muito fechadas, ou seja, não dar a oportunidade à pessoa de falar, de assumir muitas vezes a dinâmica relacional da pessoa, muitas vezes passa por assumir a monogamia, assumir o género da pessoa e os parceiros que esta pessoa tem com base no género, portanto, assumir que a pessoa é heterossexual, assumir práticas ligadas a esta orientação e ao género que a pessoa tem, estereotipar grupos, ou seja, assumir que todas as lésbicas, todos os gays, todas as pessoas bissexuais são de determinada maneira e que todas as pessoas trans pensam e querem fazer determinadas coisas, o que naturalmente não é verdade, há muita diversidade entre grupos. Muitas vezes este desconhecimento leva também a colocar perguntas muitas perguntas à pessoa e no fundo a pessoa vem à nossa consulta e na verdade a pessoa é que nos está a dar uma consulta, porque a pessoa é que acaba por nos dar mais esclarecimentos do que aqueles que nós conseguimos dar, e isto advém da falta de formação. Assume-se também muitas vezes comportamentos de risco com base nesta orientação, no género ou da dinâmica relacional, fazemos julgamentos morais com base nos nossos valores, ou então para nos defendermos utilizamos o humor, que muitas vezes não é propriamente adequado, como por exemplo, essas modernices, eu não percebo nada dessas coisas, e acabamos ali, estancamos automaticamente a comunicação com a pessoa e a pessoa já não vai voltar à nossa consulta e não vai obter aquilo que pretende. Estes erros foram de facto corroborados por um estudo feito pela ILGA em 2014, um estudo de saúde em igualdade, em que temos aqui, coloquei apenas algumas perguntas, o estudo é público e o estudo ainda é extenso, portanto vou só dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, nesta amostra, 83% das pessoas disseram que os profissionais de saúde nunca questionaram acerca da orientação sexual da pessoa, assumiram simplesmente a heterossexualidade. Outra questão frequente é a pessoa antecipar que pode ser discriminada, porque, portanto, acaba por não mencionar a sua orientação sexual ou comportamentos que seriam importantes para ela mencionar na sua consulta. 66% acreditava que isto era verdade. E mesmo não revelando à partida, 17% destes inquiridos acabaram por sentir que foram alvo de discriminação ou de tratamento desadequado. Mais grave ainda, entre os profissionais que fazem atendimento de saúde mental e psicoterapia, houve aqui 11% destes atendimentos em que foi sugerir à pessoa que a homossexualidade era uma doença e que podia ser curada. Saindo um bocadinho agora deste âmbito e passando um bocadinho agora aos estudantes universitários propriamente ditos,
Houve um estudo, que foi um estudo internacional, que contou com a colaboração da equipa da Aventura Social em 2010 aqui em Portugal, e que se focou especificamente nas questões de saúde sexual e reprodutiva nos estudantes universitários. Neste quadro, que vos vou mostrar também apenas alguns deles, mostra que a maioria dos estudantes universitários não utilizava sempre o preservativo, mas é assim, metade, por assim dizer. A metade, na maioria das vezes, ou sempre utilizava, mas a outra metade utilizava apenas às vezes, ou raramente, ou nunca utilizava. Em relação às infecções sexualmente transmissíveis, a esmagadora maioria referia que nunca tinha tido uma. Convém interpretar isto com alguma crítica, porque se calhar teria sido mais pertinente perguntar se alguma vez tinham feito um rastreio. Tendo em conta que a esmagadora maioria das infecções de transmissão sexual tem graus de manifestação assintomáticos, ou seja, podem não dar sintomas nenhuns, também seria importante ter questionado desta maneira. Apesar de tudo, 3,3% já referiam ter tido uma infecção de transmissão sexual. Outra questão lá está muito importante, é a capacidade dos jovens de recusar ter relações sexuais protegidas, mesmo que acreditassem que mesmo que não o quisessem fazer. E, portanto, o que notamos é que 64,4% diziam que conseguiam fazê-lo, conseguiam recusar com veemência, mas uma parte importante, portanto, os outros 36%, achavam que talvez não conseguissem recusar ter relações protegidas ou que não conseguiam de todo. Portanto, nota-se também aqui alguma incapacidade de negociação, nomeadamente entre os jovens, que também é muito importante para a saúde sexual e reprodutiva. Mensagens que eu gostava de fazer passar logo aqui desde o início, antes de passarmos às perguntas. A primeira é que esta consulta de saúde sexual e reprodutiva nos centros de saúde é para todas as pessoas. Não se faz foco só contracepção, faz também rastreio de infecções de transmissão sexual, faz rastreio de doença oncológica, falo, por exemplo, do cancro do colo do útero, nisto nas pessoas que têm útero, avaliam-se e diagnosticam-se e tratam-se sinais e sintomas na área genital, na área anal ou de sintomas urinários, mas também pode ser só para aconselhamento. A pessoa pode ir só para obter informações, para fazer perguntas, para tentar proteger-se um pouco melhor e reduzir um bocadinho os danos da prática sexual que muitas vezes podem haver. Ou então só para levantar preservativos, pílulas ou outros métodos, que muitas vezes pode ser feito inclusive sem receita, embora deva haver sempre aconselhamento médico antes da prescrição da pílula. Teoricamente, aliás, na prática, isto tudo é gratuito. A consulta é gratuita. E, teoricamente, lá está, seria acessível a todos. No entanto, há várias limitações locais que são variáveis e é preciso ter isso em conta e há outras, e, portanto, é natural que algumas pessoas tenham tido alguma dificuldade, o que não era suposto, porque a lei facilita o acesso a esta consulta. A consulta de planeamento familiar, portanto, de saúde sexual e reprodutiva, seria acessível em qualquer lado, incluindo os estudantes que estão deslocados. A lei está muito bem definida neste aspecto. Diz que os jovens devem e podem ser atendidos em qualquer consulta de planeamento familiar, mesmo que não seja na sua área de residência. E prevê ainda que as próprias universidades, se tiverem atendimento em cuidados de saúde, possam ter consultas de planeamento familiar e, eventualmente, se necessitarem de outros meios, referenciar para o centro de saúde da área de influência. Portanto, e isto também é muito importante e é importante que se façam protocolos neste sentido. Além disso, prevê que as equipas multidisciplinares do centro de saúde possam atender em situações urgentes, se houver motivo expresso, que possam marcar uma consulta num espaço de 15 dias e que possam atender todas as pessoas que na altura não disponham de uma consulta de medicina geral e familiar, inclusive pessoas que estão deslocadas, porque o seu médico de família não é ali, que possam ter sempre acesso a esta consulta. E também lá está, ter acesso a métodos contraceptivos de forma gratuita. Neste contexto, os adolescentes são considerados prioritários, mas a definição da adolescência é muito extensa e, de acordo com a OMS, pode ir até aos 25 anos, e o que enquadra muitos estudantes universitários neste conceito. Portanto, como veem, há aqui várias proteções a nível legal que permitem o acesso à consulta de saúde sexual e reprodutiva por estudantes universitários. No entanto, também eu sei que ainda assim existem dificuldades. Outro conceito que eu gostava de referir: há muito poucas contraindicações para fazer pílulas ou outro método hormonal. Há muito esta ideia de que as hormonas que fazem mal, que não devem ser tomadas durante muito tempo. Queria, antes de mais, tentar combater um bocadinho esse estigma. Inclusive, o estrogênio tem algumas vantagens, estas são apenas algumas delas, na acne, na regulação das perdas de sangue, melhorar os sintomas pré-menstruais, prevenir alguns tipos de cancro, e, ao contrário do que se pensa, não está associada a aumento significativo de peso, está associada, assim, a variações pequenas no peso.
Além disso, existem outras pílulas sem estrogênio ou outros métodos sem estrogênio ou então sem qualquer nenhum hormônio. Isto deve ser avaliado caso a caso. Há algumas contraindicações, sim, daí a necessidade de fazer a consulta médica antes de começar uma pílula, está bem? E há contraindicações absolutas também para qualquer método hormonal, mesmo que seja sem estrogênio. Mas é por isso que é importante fazer a consulta, deve-se avaliar caso a caso, mas não convém demonizar as pílulas, porque elas são muito úteis e são eficazes, e tendencialmente são gratuitas também. Agora, em relação às infecções de transmissão sexual, como eu já referi, nem sempre há sintomas. Estes são os sintomas que são que surgem mais frequentemente quando existem. O corrimento, dor ou ardor a urinar, alterações da cor da urina, dor na região pélvica, verrugas ou bolhas ou úlceras, mesmo que elas não doam, muita comichão ou vermelhidão na zona genital. Estes sintomas devem definitivamente motivar um rastreio de infecções de transmissão sexual. No entanto, pode-se fazer o rastreio sem sintomas. Isto porque, como eu disse, a esmagadora maioria das infecções de transmissão sexual podem ser assintomáticas. Tem que se ter em conta também que o número e troca de parceiros tem influência no período com que se faz um rastreio sem sintomas, ou seja, digamos assim, com uma pessoa com muitos parceiros, ou que há troca de um parceiro novo frequente, por exemplo, convém fazer mais vezes este rastreio, ou então quando há práticas que envolvem maior risco, e isto depois tem que se individualizar um bocadinho o rastreio quando não há sintomas. Por último, lembrar que existem locais especificamente dirigidos a populações mais vulneráveis, ou seja, não estão dirigidos à população em geral, mas que tentam colmatar dificuldades em algumas populações mais vulneráveis no acesso aos cuidados de saúde e para obter cuidados específicos. São alguns exemplos destas unidades do grupo de ativistas em tratamentos: o Checkpoint LX dirigido a homens que têm sexo com homens e homens trans, o Espaço Intendente dirigido a pessoas migrantes, trabalhadores sexuais ou clientes destes, e pessoas trans e sem abrigo. Eu trabalho nestes dois. E depois também temos o Inmoraria, que dirigido a pessoas que utilizam drogas e também migrantes, e o Gata Afrique, dirigido a migrantes de origem africana. Muitos estudantes universitários enquadram-se nestes grupos e estão perfeitamente à vontade também para consultar estes serviços, onde se fazem, nestes especificamente, se faz consulta de infecções de transmissão sexual e, portanto, consulta médica, não apenas para testes de rastreio rápido. De relembrar também que existe no Centro de Estudo de Sete Rios o Aparece Saúde Jovem, que é dirigido a todas as pessoas com menos de 25 anos. É totalmente gratuito, tem um horário estabelecido das 8 às 5. Nesta altura faz-se, sobretudo, inicialmente por consulta telefónica, dadas os constrangimentos que vivemos atualmente, mas há a possibilidade de agendar consulta para observação ou então para fazer intervenções. E isto é muito importante, este atendimento é independente da área geográfica. Ou seja, qualquer pessoa pode à partida fazer um contacto para o Aparece e para tirar alguma questão, para ter uma consulta médica, uma teleconsulta pelo menos, e eventualmente marcar uma consulta presencial. Deixo aqui o número e e-mail também para fazer este atendimento. E depois há outros sítios onde se pode fazer também este rastreio. Este é dirigido a toda a população em geral, que é a consulta de infecções de transmissão sexual da LAPA. Deixo aqui também o número e atualmente a marcação é feita por e-mail, dando estes dados que estão aqui. Eu depois posso disponibilizar esta apresentação, que depois quiserem partilhar com a comunidade, e porque é para terem esta informação. E o consulta e os exames nesta unidade são também gratuitos. Mais uma vez, isto é dirigido à população geral. A consulta externa de dermatovenerologia do Hospital de Santo António dos Capuchos está também disponível maioritariamente para situações em que há sintomas. É gratuita também. As pessoas que estão em situação irregular pagam só a taxa moderadora. Tem um horário muito específico, terças e quintas, e portanto convém também consultar o horário antes de se dirigirem lá, porque esta é uma consulta aberta, não é por marcação. Portanto, a pessoa vai e é atendida por ordem de chegada. Deixo também que os contactos e o horário do Checkpoint LX e também do Espaço Intendente, para caso queiram dirigir-se lá, se pertencerem a um destes grupos mais vulneráveis. E termino aqui e passo então a palavra à doutora Patrícia Câmara. Obrigado pela vossa atenção. Obrigada, João, pela tua apresentação, e então passava então a palavra à doutora Patrícia Câmara, que nos vai trazer um outro olhar sobre esta questão das sexualidades. Patrícia, faça favor. Sim. Conseguem-me ouvir? Sim, às vezes. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer-lhe o convite para poder pensar um bocadinho nisto em conjunto e cumprimentar também o Dr. João
Moreira Sousa, e a Associação de Estudantes por permitir também esta partilha toda. E queria começar por felicitá-la pela escolha do tema sexualidades, pela importância que é reiterar e referir que lá está, quando falamos em sexualidade, nunca podemos falar de uma sexualidade, porque ela não existe assim, existem tantas sexualidades como pessoas no mundo, não é? Podemos conceber isto, não sou só eu que o digo, claro. A mesma coisa, creio, com as identidades e, em última instância, claro que sim, com o género também, são constelações, configurações, não são estanques, não é? E não são binários, como nós estamos habituados a conhecer e a crescer, a ouvir falar. Mas, portanto, a sexualidade, assim, olhada, esta possibilidade das sexualidades, lá vem-nos, de certa maneira, dizer que tem a ver com a relação embebida de corpo-mente sobre nós próprios, na relação com o nosso corpo, na relação com o corpo do outro, como seres amáveis, desejáveis, desejantes, e lá está até desejantes de não desejar, como dizia o Dr. João, não é? Em todas as hipóteses. Portanto, viver livremente, claro, com os limites éticos da realidade, não pode ser os nossos desejos absolutos, mas qualquer coisa que fica num compromisso entre os limites éticos da realidade e os desejos absolutos, a relação com o nosso corpo e a relação com o corpo do outro, na ternura, no toque, na intimidade, em toda esta construção que vai desde o ínfimo pormenor, lá está, da ternura com que nascemos, não é? Com que é suposto sermos recebidos à nascença, nos contactos em bebé ou cuidador bebé, como quem, até às questões eróticas, claro que sim. A OMS tem uma definição que eu gosto, particularmente, que diz, eu levo muito rapidamente para não ser amassador, mas diz qualquer coisa como uma energia, portanto, sobre a sexualidade, que é uma energia que nos motiva a procurar amor, contacto, ternura e intimidade, que se integra no modo como nos sentimos, movemos, tocamos e somos tocados. É ser-se sensual e ao mesmo tempo sexual. Obviamente ela influencia pensamentos, sentimentos, ações e interações e por isso influencia também a nossa saúde física e mental, como também nos demonstrou o Dr. João, portanto numa abordagem psicossomática de olhar a pessoa e a pessoa em relação mente-corpo em simultâneo, como é que é sentido, como é que é vivido e como é que pode expressar-se livremente. E lá está a questão do prazer, acho que encontra aqui sempre um lugar, não é? Nós sabemos que temos uma bagagem cultural que faz um grande ataque ao prazer, vai fazendo de múltiplas maneiras, não é? Atualmente é um ataque ao açúcar, em tempo do Dr. João, que imagino que também pense sobre isto, mas há sempre um ataque ao prazer, quase na aniquilação total do prazer. E no fundo também a descoberta, ou se quiserem a exploração do próprio corpo, às vezes fica coartada nesta dificuldade e nesta possibilidade de se viver livremente o prazer do toque, da relação. Lá está. Uma coisa é sexualidade, outra coisa é sexualizar. Claro que o problema reside do ponto de vista do desenvolvimento sexual, ou da sexualidade, se quiserem, quando estamos a falar em questões de sexualização e não da possibilidade de viver intimidade com o próprio corpo e no corpo em relação. Portanto, de certa maneira, um corpo bem banhado de si mesmo, não é? Bem narcisado, se quiserem, é um corpo libidinal que se expressa e que promove essa própria expressão de uma forma livre. E o que nós queremos, lá está, é embeber o corpo de um olhar que lhe mostre a sua competência e capacidade, mais uma vez, de ser desejado e de ser desejante. Uma coisa muito difícil às vezes, não é? Pequenas coisas nossas que nós sentimos que são rejeitadas pelos outros podem começar a enquistar-se. E a partir do momento em que são enquistadas, aí sim já não integram a sexualidade propriamente dita e começam a poder ser as tais questões da sexualização, se quiserem, como se verifica nas questões da objetificação, ou aquilo que nós chamamos as perversões. Muitas vezes há uma confusão de conceitos quando falamos em perversão, não é? Sendo que a verdadeira perversão é exatamente o olhar feio sobre o outro, sobre a sexualidade do outro. Essa é que é a verdadeira perversão. Aliás, na minha perspectiva, claro, há um psicanalista brasileiro, que eu quero dizer o nome, não me consigo lembrar, mas acho que é o Carlos Eduardo Leal, mas que falava uma vez, mas tenho medo de estar a induzir em erro, mas qualquer coisa por aí, que falava uma vez por causa de um doente que era homossexual e que tinha vivido grandes dificuldades, um doente que tem agora 60 anos, portanto passou uma época bastante mais difícil, e que dizia qualquer coisa como: a pornografia é o que excita o moralista. E esta é uma boa base para partir o olhar a questão da sexualidade, não é? Portanto, no fundo, o que é perverso é o olhar que espia a vida sexual do outro, não é? Portanto, os tais limites éticos da realidade. Eu acho que quando nós falamos em sexualidade, Olga, depois tem que me dizer se eu ultrapassar os 15 mil, eu vou tentar, mas não tenho aqui nada para ver. E descansada, não se preocupe. É óbvio que quando nós falamos em sexualidade, é uma linha muito ténue que existe entre moralismo, pudor, intimidade, mais uma vez, a questão do prazer, mais uma vez, a questão da perversão. Tudo às vezes parece andar tão ligado que é difícil, ficamos todos assim e continua a existir um grande tabu quando se quer falar na questão da sexualidade e da vivência da sexualidade. Bom,
Mas, do ponto de vista de desenvolvimento, se quisermos pôr assim, o importante é que cada pessoa possa viver a sua sexualidade livremente, em busca e procurando a singularidade da sua existência, do seu próprio corpo. Mais uma vez, um corpo desejante de um outro e também na sua expressão e vivência sexual, que pode ser um corpo que não deseja. Portanto, um corpo bem olhado e bem tocado. É claro que existem milhares de questões da nossa vida que vão condicionar, como é óbvio, não é? A nossa sexualidade. A nossa sexualidade é multidimensional, etiologicamente, sei lá, podemos partir da questão biopsicossocial, não é? Tudo a interpenetrar-se mutuamente e complexamente. Mais uma vez, sem ser linear, sem estarmos a falar só de dois polos em todas as situações. É claro que existem situações da nossa vida que vão favorecer o livre curso do desenvolvimento, não é? Há interações boas, lá está, desde a infância, quando nós estamos a criar o núcleo identitário original, se quiserem, não é? As relações boas de verdadeiro encontro de pele, de toque, que é simultaneamente um encontro que aconchega internamente e externamente através da pele e do corpo, não é? Lá está a questão do corpo uma vez mais, e aí as coisas correm bem, mas existem outros fatores condicionantes, e o Dr. João deu o exemplo de alguns que me parecem importantíssimos, mas que nós passamos desde que nascemos, não é? Que é este olhar com que o outro nos envergonha, não é? Este olhar que estava a dizer e disse muito bem, não é? As pessoas partem do pressuposto que logo quando conhecem alguém põem imediatamente as coisas normativas, não é? E a partir daí uma pessoa fica coartada na sua sexualidade, na sua livre expressão de sexualidade. É preciso ser um bulldozer para uma pessoa não se deixar afetar narcisicamente por estas coisas que se parecem pequenos, não é? Que parecem pormenores, mas que são por maiores na possibilidade de desenvolver a nossa vida. E, portanto, eu penso que estes condicionantes são múltiplos e era impossível agora fazer caber este mundo todo aqui, mas penso que desde as questões das preconceções, não é? Nas quais nós nascemos num mundo de preconceções, é natural que assim seja, a maneira como depois elas são postas em cima de nós é que pode ser mais maligna ou mais benigna, se permitir na mesma a curiosidade e o desejo de saber, não é? Mas existem atribuições nefastas, não sei, existem milhares de atribuições nefastas básicas, não é? Pequenos comportamentos que automaticamente são circunscritos como comportamentos desadequados face a um determinado género, e sobre o género também tem muito que se lhe diga, porque muitas vezes estamos a falar da questão anatómica sexo e não género, mas pronto, muitas vezes lá está, há estas atribuições nefastas que condicionam automaticamente a possibilidade da pessoa experimentar livremente o mundo, não é? Estou a pensar aquelas coisas básicas que toda a gente já sabe, mas desde pequeninos a ideia do azul e da cor-de-rosa, não é? Que eu estava-me a tentar lembrar, eu acho que quando nasci esta parte não estava assim tão mal, agora parece-me que apesar de haver muitos avanços, há aqui esta coisa da dicotomia do rosa e do azul que estava outra vez em altas. Mas, isto até me estava a lembrar porque uma miúda que eu tenho, que faço consultas também com miúdos, não é? Me dizia no outro dia, muito timidamente, sabes, eu também gosto de azul. Isto é mostrar-me uma coisa do irmão, mas isto como se fosse um pecado tremendo, esta questão do azul. Até a necessidade de se olhar para isto rapidamente antes que isto se comece a encrestar ainda mais. Mas, existe outra situação que me parece que é mais grave ainda, se é que se pode pôr assim, mas que são as más interpretações que levam estas sim a lugares, bom, altamente complicados e complexos do ponto de vista do desenvolvimento da sexualidade. Quando eu digo más interpretações, é coisas, por exemplo, como a confusão entre a estimulação, não é? Por exemplo, dos meninos pequenos, não é? A estimulação e automaticamente o olhar adulto sobre a estimulação como uma masturbação já com cariz erótico organizado, genital, propriamente dito. Não é? Isto inquista automaticamente a impossibilidade, lá está, de se crescer livremente na sexualidade, porque há um olhar adulto sobre um olhar infantil, um olhar infantil que é de curiosidade e de exploração. Não que o olhar adulto não seja também um olhar de exploração, mas quer dizer, tem toda uma maturação e maturidade que uma criança não tem. E, portanto, há um psicanalista muito interessante, já morreu, claro, que era o Ferenczi, e que põe isto muito bem, que é na questão da confusão de línguas. Não sei se a Olga alguma vez teve a oportunidade de ler este texto, mas é maravilhoso, que se chama Confusão de Línguas, e que fala exatamente nisto, não é? Na dificuldade que é, às vezes, para o adulto, continuar a ser capaz de olhar com o olhar de ternura, não é? Infantil, e automaticamente genitalizar aquilo que não tem nada de genital, não é? Coisas que nós sabemos que são altamente... bom, que infletem violência sobre nós. Toda a gente tem estas histórias, se olhar um bocadinho para si, toda a gente viveu momentos destes na vida, não é? A pessoa é apanhada, por exemplo, a estimular-se ou masturbar-se já quando estamos a falar da adolescência e de repente há alguém que entra por ali dentro e automaticamente torna aquele momento um momento feio e não um momento de liberdade, não é? Um momento de vivência. Mas pior ainda, claro, temos as questões dos abusos que condicionam muitíssimo a sexualidade e que lá está, que inscrevem mesmo esta confusão de línguas, não é? Fica dentro de nós a confusão total entre o que é
a livre descoberta da sexualidade e da exploração da sexualidade, e de repente uma sexualidade a cru, que nem sei se pode chamar sexualidade, uma coisa abrupta, crua, que coarta o desenvolvimento e que condiciona depois por aí fora, como sabemos. E depois outras tantas questões como a violência, os desmentidos, não é? As coisas que nunca acabam também muitas vezes relacionadas com o abuso, e às vezes ainda também as questões da hiperexcitação, não é? Até processo e proximidade de contacto. Estava a pensar às vezes assim vamos lá ver, o cru apresentado aos miúdos de uma forma crua, não é? Muitas vezes leva a questões de hiperexcitação, não é? Se nós pensarmos nisto, estava-me a lembrar de um miúdo que o pai me dizia todo contente que estava a iniciar muito bem nas coisas do que era ser homem, etc., porque se sentava com ele a ver pornografia aos 10 anos. E, portanto, aqui, isto, sem qualquer tipo de julgamento, porque isto são as constelações que as pessoas têm e conhecem e com as quais cresceram também, não é? Mas que precisam claramente ser transformadas e que provocam movimentos de hiperexcitação, que, mais uma vez, não permite o livre desenvolvimento da sexualidade e vai condicionando, enquistando aquilo do que se quer fugir, não é? Olga, posso mais um bocadinho? Não. Mais um bocadinho, sem problema. Então, no fundo, seria qualquer coisa assim, não é? O bebê, quando nasce, vai automaticamente, ou provavelmente até antes disso, não é? Vai vivendo a sua sexualidade, e esta sexualidade, lá está, começa no toque, na pele, neste encontro primário, no prazer, na possibilidade de sentir prazer com o corpo, livremente sentir prazer com o corpo, sabendo, e é isto que nós vamos aprendendo, é quais são os limites da minha identidade e da identidade do outro. Nós também sabemos muitas vezes que a diferença é um sítio que gera dor de ódio. Porquê? Porque este sítio que parece tão simples, que é a questão de identidade, é um mundo, não é? É a alteridade, a capacidade de ver o outro, esta coisa terrível que nós não controlamos, é que muitas vezes leva, lá está, a que a sexualidade seja vivida de uma forma tão dolorosa, principalmente para quem não encaixa naqueles que seriam os moldes expectáveis. Se é que no limite alguém encaixa, não é? Isso já dava para outra conversa. Mas lá está. O que vai dificultar muitas vezes a nossa livre circulação da vivência identitária é o medo da violência que a diferença pode gerar. E lá está, mais uma vez digo, todas as diferenças, não é? Pequenas coisas que nós pensamos sobre nós. Doutora Patrícia, peço desculpa, é da Associação de Estudantes. Eu enviei, peço desculpa estar a interromper, eu enviei agora uma mensagem para o chat, não sei se viram. Basicamente o que aconteceu foi que nós, apesar disto ser o sistema da faculdade de videoconferências, isto normalmente não acontecer, recebemos uma notificação de que a reunião iria ser fechada nos próximos 10 minutos, sendo que desses apenas restam 2 minutos e meio. Nós vamos solucionar isto da seguinte forma. Portanto, vamos parar este direto, guardá-lo, e vamos retomar vamos fazer uma nova reunião e retomar um novo direto o mais rapidamente possível. Estão de acordo? Peço imensa desculpa. Não há problema. Ok, e enviam-nos novo link ou utilizamos o mesmo? Acho que é novo. Deve ter que ser novo. Deve ter que ser novo. Vamos ver se conseguimos utilizar o mesmo link, mas se não for possível, fazemos um novo e enviamos para si, está bem, doutora Olga? Ok, combinado. Peço imensa desculpa. Não faz mal. Até já. Então saímos, não é? Eu, entretanto, assim que chegar o link, eu